Olá, turminha. Vamos continuar com as nossas correções na página 38. Para lembrar o que foi estudado nessa unidade, faça atividades a seguir. Então, vamos lá. As palavras em destaque em dicionário, acompanhadas de seus significados, são chamadas de, relembrando lá, são chamadas de verbete. Essas palavras são organizadas em ordem alfabética. Toda sílaba tem pelo menos uma vogal. As sílabas podem ser formadas apenas por vogais, mas nunca apenas por consoantes. Agora, separe o seu nome em sílabas e em seguida classifique-o de acordo com o número de sílabas. Esta é uma resposta pessoal, porque cada um tem um nome diferente. Então, vocês vão separar o nome de vocês em sílabas. No caso aqui, eu separei o meu nome, Sandra. São 2 sílabas, 1, 2. Então, o meu nome é uma palavra de sílaba, porque de vem de 2, de sílaba, então são 2 sílabas. Daí, cada um vai fazer o seu conforme o seu nome. Escreva o nome de cada imagem abaixo. Tem 4 imagens e nós vamos escrever os nomes delas. Aqui, a primeira imagem é um tanque. Então, tanque. A imagem ao lado é uma águia. Embaixo do tanque, uma cenoura. E ao lado da cenoura, uma sobremesa deliciosa, gelatina. Vamos para a próxima, página 40. São textos que falam sobre meios de transporte. Aqui são reportagens, tá bom? O texto a seguir é uma reportagem. Leia o título dela. Do que será que ela trata? Leia o texto para descobrir. Isso é uma resposta pessoal. O título dessa reportagem é Como você vai para a escola? Esse é o título dessa reportagem. Quem mora pertinho vai a pé. Quem está mais longe pega o carro, o ônibus, metrô ou van escolar. Vamos ler o texto. Existem muitos jeitos de chegar aos lugares que você precisa ir. Aposto que você conhece alguém que adora andar de bicicleta e usa o veículo de 2 rodas para quase tudo. Também já deve ter andado de carona em algum carro enquanto um adulto dirigia. E o ônibus? Ele te deixa no ponto pertinho de onde você quer ir quando você puxa a cordinha que dá sinal para o motorista parar. Além desses, existem outros meios de transporte que levam as pessoas de um lugar ao outro, como o metrô, a motocicleta e até os seus próprios pés. Para quando a distância não é tão grande assim, lógico. De todos esses que falamos lá no começo, qual você usa para chegar até a escola? Os alunos da escola classe 314 Sul utilizam os mais diferentes veículos para ir às aulas. Confira como é o trajeto de alguns estudantes até a escola. Vamos para a página 41. Aqui tem João Lucas Pereira, de 10 anos. Então, João Lucas Pereira, 10 anos. O João, que está estudando no 5º ano, mora no Recanto das Emas e alterna entre os veículos para chegar à escola. Algumas vezes vai de carro, outras de ônibus, mas sempre acompanhado pelo pai dele, Paulo Pereira Neto. Quando entra no carro, às vezes precisa de um puxão de orelha. Meu pai pede para eu colocar o cinto, porque eu esqueço. Gabriel Alves, 8 anos. Para Gabriel, que está no 3º ano, o trajeto até a escola leva poucos minutos. Ele mora pertinho do colégio e vai todos os dias caminhando para a aula, de mãos dadas com o pai ou com a mãe dele. No caminho, vou sempre olhando as coisas na rua. Quando a gente vem andando, meu pai sempre dá o sinal na faixa para os carros pararem, mas alguns carros não param
conta o menino. Aqui é a faixa de pedestres. A outra reportagem, outro texto da reportagem é o texto da Ana Séfora, 7 anos. O metrô ainda não chega a todos os lugares, mas ele é o veículo que Ana Séfora, aluna do 2º ano, usa para ir à escola todos os dias. Ela desce pertinho na estação 114 Sul. De lá para o colégio são somente alguns minutinhos de caminhada. Acho legal vir de metrô. Chego rápido e não faço bagunça no trem para ajudar o meu pai, revela Ana. Aqui o metrô. Foi tirado essas reportagens, foram tiradas do texto o jornal Correio Brasiliense, que circula na região de Brasília, que é a capital do Brasil. Ele também existe na forma digital, então o jornal Correio Brasiliense existe também na forma digital, ou seja, é publicado na internet, de onde foi retirada essa reportagem dos meios de transporte. Vamos para a página 43? Vamos estudar os textos agora, tá? Estudando o texto. Qual é o assunto da reportagem lida? Então, o assunto da reportagem lida são as crianças. Desculpem, gente. O assunto da reportagem lida são os diferentes meios de transporte que as crianças usam para ir à escola e os cuidados que tomam ao usar cada um deles. O assunto é o que você imaginou antes da leitura, então essa é uma resposta pessoal, que a gente leu lá na página anterior, como você vai à escola, que é o título, né? Então, daí, o assunto que você leu foi o que você imaginou antes de ler? A 3. Em que veículo essa reportagem foi publicada? Essa reportagem foi publicada no Correio Brasiliense, um jornal online de Brasília. Quem é o público-alvo dessa reportagem? Ou seja, para quem ela foi escrita? O público foi escrita para os leitores em geral do jornal Correio Brasiliense, para as crianças com interesse no assunto e seus pais ou responsáveis, e etc. Qual é o objetivo dessa reportagem? Marque com X na alternativa correta. Então, o objetivo dessa reportagem é apresentar informações e fatos sobre como crianças vão à escola. Então, é a primeira alternativa, alternativa 1. Numere cada um dos itens de acordo com as partes da reportagem indicadas abaixo. Então, são 3 números, 1, 2, 3, e vamos marcar de acordo com a reportagem que foi lida. Número 1, como você vai para a escola? Isso aqui, lá atrás, é o quê? É o título da reportagem. Então, vocês vão colocar o número 1 no 3º quadrinho, tá bom? 2, quem mora pertinho vai a pé. Quem está mais longe pega o carro, ônibus, metrô ou van escolar. Então, esse aqui, o 2, é aqui no quadrinho 2, linha fina, que é um pequeno trecho que complementa o título da reportagem. Voltando lá atrás, ó, essa frase está aqui, ó, embaixo do título, que vai complementar o texto, tá bom? Essa frase é chamada de linha fina nas reportagens. E 3, postado em 8/3/2016, 20 horas e 26 minutos, e foi atualizado em 8/3/2016, às 20 horas e 34 minutos. Então, esse número aqui, a resposta certa é o quê? Indicação da data da postagem e atualização da reportagem. Então, as respostas ficaram assim, 3, 2 e 1. Vamos para a próxima.
Página 44. Ainda falando das reportagens, da reportagem que nós lemos dos textos. No trecho abaixo, a quem o autor do texto se dirige? Nesse trecho aqui, existem muitos jeitos de chegar aos lugares que você precisa ir. Aposto que você conhece alguém que adora andar de bicicleta e usa o veículo de 2 rodas para quase tudo. Esse trechinho aqui, então, ele foi dirigido a quem? Ao leitor do texto, para quem leu o texto. No caso, nós, vocês, né? Todos nós, alunos, professores e quem mais lê a reportagem. Como você chegou a essa conclusão? Essa é uma resposta pessoal também, mas espera-se que vocês tenham respondido por meio da palavra você. Olha aqui, ó, você, usada para conversar com o leitor do texto. Na 8ª, ligue o nome da criança citada no texto ao meio de transporte usado para ela ir à escola. Então, o João Lucas, lá no texto, diz que ele vai de carro ou ônibus. Então, ligar ao carro e ônibus. O Gabriel vai a pé, porque ele mora perto da escola. A Ana, ela vai de metrô. 9. Das 3 crianças, quem mora mais perto da escola? Quem vocês acham que mora perto da escola, hein? O João Lucas, que vai de carro ou ônibus, o Gabriel, que vai a pé, ou a Ana, que vai de metrô? É o Gabriel que vai a pé, né? Ele mora perto da escola, é o que mora mais perto. A questão 10. Identifique os locais que aparecem no texto relacionando a segunda coluna de acordo com a primeira. Aqui na letra A, classe 314 Sul. É o nome da escola. Então, aqui no segundo quadradinho, vocês devem colocar a letra A. Na letra B, 114 Sul. É o nome de uma estação do metrô. Então, no terceiro quadrinho, letra B. E Recanto das Emas é o nome de um bairro onde mora um dos alunos. Então, a resposta ficou CAB. Próxima página, 45. Nos depoimentos, as 3 crianças chamam a atenção para alguns comportamentos que devemos ter no trânsito. Complete o quadro a seguir, escrevendo o nome da criança que disse cada uma dessas dicas. Aqui o nome das crianças e aqui as dicas. Quem disse atravessar na faixa e dar o sinal foi o Gabriel, porque ele vai a pé, né? Aí tem que atravessar a rua, atravessar na faixa e dar o sinal para os veículos pararem, mas nem sempre param. Usar o cinto de segurança. O João Lucas, que de vez em quando ele vai de carro e de ônibus. Não fazer bagunça no trem. A Ana. Então ficou. Gabriel disse atravessar na faixa e dar o sinal. O João Lucas disse usar o cinto de segurança. E a Ana disse não fazer bagunça no trem. Circula em cada trecho a palavra que o termo em destaque está substituindo, está trocando. Aqui, aposto que você conhece alguém que adora andar de bicicleta e usa o veículo de 2 rodas para tudo. Então, veículo de 2 rodas está substituindo a palavra bicicleta. Então, vamos circular a palavra bicicleta. E o ônibus? Ele te deixa no ponto pertinho de onde você quer ir, quando você puxa a cordinha que dá sinal para o motorista parar. Então, e o ônibus? Ele te deixa no ponto. Então, quem deixa o ônibus? Então, a palavra ele está substituindo o ônibus. Circularemos aqui o ônibus. Por que foram feitas essas substituições? Alguém sabe? Então, essas substituições substituiu veículo de 2 rodas por bicicleta e substituiu ele por ônibus. Então, essas substituições, essas trocas foram feitas
para evitar a repetição dos termos no texto, né? Para evitar a repetição dessas palavras aqui. Que tal conhecer um pouco mais sobre os meios de transporte citados na reportagem? Para isso, o professor vai organizar a turma em duplas, cada dupla deverá pesquisar um meio de transporte diferente: bicicleta, ônibus, carro, metrô, motocicleta, e apresentar as principais informações pesquisadas aos colegas. Nesse caso, vocês fizeram aqui a resposta pessoal, cada um fez a sua, tá? Aqui não tem como a Pro dar a resposta. Partindo para a página 46. Palavras, significados e usos. Então, aqui são as palavras sinônimos. Sinônimos é o quê? São palavras diferentes que dão o mesmo sentido. Releia um trecho da reportagem. Como você vai à escola? Aqui está o trecho. Quem mora pertinho vai a pé. Quem está mais longe pega o ônibus, carro, ônibus, metrô ou van escolar. Aqui vão marcar o X na palavra que tem um sentido parecido com a palavra em destaque. Qual a palavra em destaque? É a palavra longe. Então, vamos marcar um X na palavra que dá o mesmo sentido aqui. Então, longe é a mesma coisa que próximo? Será que é? Longe é a mesma coisa que distante? Longe é a mesma coisa que seguinte? Qual é a resposta? Então, longe é a mesma coisa que distante. O autor poderia ter colocado, o relator da reportagem, quem mora pertinho vai a pé, quem está mais distante. Então, longe é a mesma coisa que distante. Resposta certa é distante. Releia outros trechos da reportagem e escreva uma palavra com sentido parecido para cada uma das palavras destacadas. Confira como é o trajeto de alguns estudantes até a escola. Então, a resposta mais provável aqui seria: confira como é o percurso ou confira como é o caminho. Então, quem escreveu percurso ou caminho, tá certo. De todos esses que falamos lá no começo, qual você usa para chegar até a escola? Então, a palavra que eu posso trocar aqui com a palavra começo é início ou princípio. De todos esses que falamos lá no início, então começo é a mesma coisa que início, é a mesma coisa que princípio. Para Gabriel, que está no 3º ano, o trajeto até a escola leva poucos minutos. Ele mora pertinho do colégio e vai todos os dias caminhando para a aula. Então, a palavra caminhando podemos trocar pela palavra andando ou todos os dias ele vai a pé para a aula. Quem colocou andando ou a pé está certo. As palavras que têm sentidos parecidos entre si são chamadas de sinônimos. A professora já falou aqui em cima no começo, né? Então, são chamadas de sinônimos, palavras que têm o mesmo sentido. Não são palavras escritas iguais, são palavras que dão o mesmo sentido, o mesmo significado. Vamos aqui agora. Encontre no quadro a seguir os pares de sinônimos e circule cada par com uma cor. Então, aqui vai ser diferente. A palavra alegre é a mesma coisa que contente. Então, aqui não sei de que cor vocês pintaram, mas alegre e contente é a mesma coisa. Aguardar é a mesma coisa do que esperar. Rápido é a mesma coisa do que ligeiro. E ficar é a mesma coisa que permanecer. Agora escreva os pares de sinônimos que você encontrou. Então, alegre, contente, ficar, permanecer, rápido, ligeiro, aguardar, esperar. Quem não fez assim, faça a correção, que está errado se não fez desse jeito. Em cada grupo de palavras há uma que não é sinônima das demais. Vocês vão localizar e circular a palavra que não é sinônima. Então, aqui tem 4 palavrinhas em cada retângulo amarelo.
as palavras irritado, furioso, bravo e calmo. Qual delas não faz parte de sinônimo? A palavra calmo, porque irritado é a mesma coisa do que furioso e do que bravo. Agora, a palavra calma é bem diferente, então circularemos a palavra calmo. A outra, perto, longe, distante e afastado. A palavra aqui que não faz parte de sinônimo é a palavra perto, porque longe é a mesma coisa do que afastado. Afastado também é a mesma coisa do que distante. A outra, ligar, unir, juntar, separar. Ligar, unir e juntar é a mesma coisa. E separar não faz parte de sinônimo. Então, é coisa diferente. Então, vamos circular separar. Cheio, vazio, repleto e lotado. As palavras lotado, repleto, cheio têm o mesmo significado, querem dizer a mesma coisa. E a palavra vazio, não. Então, circularemos a palavra vazio. Próxima página, 48. Os sinônimos também podem ser usados para evitar a repetição de palavra em um texto. Complete as frases a seguir com um sinônimo da palavra em destaque, evitando sua repetição. Vovó preparou uma refeição saborosa. A comida estava tão deliciosa ou tão gostosa, saborosa, quer dizer deliciosa e gostosa, que todos a elogiaram. Aquele bombeiro é um homem valente, salvou uma menina de um incêndio. Ele é tão corajoso ou ele é tão destemido que já ganhou várias medalhas por isso. O filme A Noiva Cadáver é de deixar qualquer um assustado. Quando assisti, fiquei tão apavorado que não consegui dormir, ou fiquei tão aterrorizado. Aqui no diagrama, encontrar o sinônimo de cada uma das palavras do quadro a seguir. As palavras são muito, calmo, rápido, belo, carro e moradia. A palavra é para encontrar o sinônimo, tá? Vamos encontrar a palavra sinônimo de calmo. Aqui está, tranquilo. O significado de moradia, casa. Rápido, veloz, tá aqui, ó. Belo, bonito, muito, bastante. E carro, automóvel, tá bom?